Pois é, pessoal, nós sabemos que João Batista vivia no deserto e comia gafanhotos e mel. Mas por quê? O que houve? Como ele foi parar lá? O que aconteceu para ele estar lá passando por essa situação tão difícil? O texto sagrado diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Por que é importante a gente conhecer esse personagem e saber a sua história? Porque o Senhor Jesus nos ensinou que dos nascidos de mulher ninguém é maior que João Batista. O texto sagrado nos conta que um anjo visitou o pai de João Batista, que era sacerdote, estava no templo, e informou que a criança seria muito importante na preparação do caminho para o Messias. O pai não acreditou e perguntou: como eu posso ter certeza de que isso vai acontecer realmente, porque a minha esposa é estéril e já está em idade avançada? Ele recebeu uma punição por isso e ficou mudo até o dia da circuncisão da criança. Então João Batista cresceu e se fortaleceu em espírito no deserto. Ele viveu no deserto até se apresentar ao povo de Israel. Isso significa que Deus foi muito pesado com ele. Não foi fácil. João Batista não foi treinado para o ministério como os jovens daquela época. Não foi nos palácios ou nas sinagogas. Ele não procurou pregar nos maiores templos. Servir no templo com o pai dele, que era sacerdote, talvez fosse o caminho tradicional daquela época. Mas não foi isso que aconteceu. Ele também não foi para a cidade pregar no meio da rua. Ficou no deserto e foi treinado. João aprendeu que o Senhor é a sua fonte, não os homens. Ele não foi sustentado por ninguém e a sua motivação não era receber nada, era servir. Mateus nos descreve o estilo de vida de João Batista dizendo: João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro em volta do quadril. Se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Pegou a visão, hein? Esse seria o arrume-se comigo para o culto com João Batista. Suas necessidades não foram supridas através de conversas suaves com os ricos, nem dando tratamento especial a alguns. Foi Deus que o sustentou. Ele aprendeu naquele lugar árido que Deus era a fonte de tudo o que ele precisava para cumprir o seu propósito. Ele podia falar qualquer coisa que Deus mandava, sem ter medo de ser rejeitado. Ele não era uma marionete controlada pela aprovação dos homens. Não precisava de dinheiro, amizade, aceitação, segurança, uma posição que alguém pudesse favorecer ele para que João ganhasse coisas boas na vida. Ele não queria uma oportunidade para atender ao seu desejo de aparecer. Então ninguém podia manipular ou controlar ele. Ele não estava nem aí. João aprendeu a ouvir a voz de Deus no deserto. Ele não estava repetindo o que leu ou ouviu de outra pessoa. Ele tinha a unção do Senhor. Buscava a Deus lá no deserto, talvez a quilômetros no meio do nada. Mas o poder de Deus se manifestava através dele. Está escrito que gente de Jerusalém, de toda a Judéia e do Vale do Jordão iam até ele, porque sabiam que Deus se manifestava nele. Agora imagine uma pessoa começando um culto dizendo: sua raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Esse poderia ser o título do primeiro capítulo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, se fosse escrito por João Batista. E as pessoas iam atrás do poder de Deus, se arrependiam, queriam ser transformadas e aceitas no reino dos céus. Porque os homens limitam a Deus até a capacidade de entendimento deles. É preciso entender que o Senhor pode todas as coisas e que não há limites para Ele. Precisamos de pessoas que falem o que é preciso, não o que os outros querem ouvir. João Batista foi um exemplo de pessoa que viveu e morreu fazendo isso, à vontade de Deus, sem se preocupar com o que as outras pessoas iam pensar dele. Espero que essa palavra tenha falado contigo, que Deus te abençoe, te guarde, que abençoe toda a tua família e, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo.